Olá pessoal, mais um momento de instrução, proporcionando para você o esclarecimento da verdade que liberta. Mais uma vez aqui, convido vocês a estar assistindo com atenção esse momento, nesse vídeo, nessa live ao vivo agora, e para os que vão assistir esse vídeo de instrução que tem o objetivo de levar esclarecimento, levar o ensinamento, levar para você o conhecimento da verdade que liberta. Esse é o trabalho que eu tenho sempre feito, não só aqui nas redes sociais, mas aqui na minha área onde eu moro, aonde eu estou. Eu sou um arauto de Deus, eu sou um meio de comunicação de Deus, eu sou embaixador de Deus para levar o conhecimento de Deus para o povo. O conhecimento que está revelado na palavra. E Deus, não só a mim, mas a você também que está em Cristo, que já foi alcançado pela verdade, Deus também usa você para você ser um comunicador das boas novas de salvação a todas as pessoas que estão ao seu alcance. Você tem essa função, porque o meio de comunicação, o veículo de comunicação da verdade de Deus para o mundo que Deus deixou, foi a sua igreja. Essa igreja não é a instituição do fulano, do beltrano e do ciclano. Essa igreja não é uma instituição religiosa. A igreja que Deus deixou na terra como veículo de comunicação são pessoas, eu e você, que estamos em Cristo, corpo de Deus, igreja. Então nós, membros que formamos esse corpo, a igreja de Deus, o corpo de Cristo, que é formado por pessoas em todos os lugares deste mundo, que tem a missão, o compromisso de ser luz para levar o esclarecimento ao mundo que está nas trevas. Levar o conhecimento de Deus, a informação do Evangelho, que é a luz de Deus, que o diabo quer privar da mente do povo para não esclarecê-las. As pessoas precisam ser esclarecidas, porque a mente das pessoas, o entendimento da humanidade está corrompido, obscurecido. O Deus desse século, o diabo, esse é o Deus deste século, a quem as pessoas servem e devotam suas vidas. E o pior de tudo, é com a mentira de que estão servindo a Deus, estão servindo o diabo. Ninguém pode estar na comunhão com Deus, na direção de Deus, na vontade de Deus, levando o conhecimento de Deus para o mundo, se não tiver em Cristo, liberto pelo conhecimento dele, da verdade do Evangelho. Todos dizem que são de Deus, mas estão levando informação do diabo. São instrumentos do diabo. A quem serve é o diabo, o Deus desse século. Porque só pode servir a Deus, está em Deus, quem está em Cristo, pelo conhecimento do Evangelho, por onde somos salvos. Não é quem está em nenhuma religião, vivendo nenhuma vida de devoção religiosa, na formalidade, dentro da vida de uso de regra de fé e prática, nos princípios dos homens, que são pregados para o povo dentro das religiões, que não vêm de Deus, não são de Deus. O único veículo de comunicação que Deus deixou na terra para propagar a sua verdade ao mundo é a igreja. A igreja que Deus deixou na terra não foi nenhuma instituição evangélica, católica, Testemunho de Jeová, Mórmon. Não é nenhuma instituição religiosa.
A igreja de Deus que está na terra são pessoas que são sacerdotes, que são reis e sacerdotes, que têm o compromisso de levar para o povo o conhecimento de Deus, de mostrar ao povo a direção de Deus. E essa direção é Jesus. Esse conhecimento, esse caminho é Jesus. Nós, como igreja, temos essa obrigação. Não é convidar ninguém para estar dentro de igreja, instituição, para dizer que é de Deus ali dentro, na norma, na regra, nos fardos, nas obrigações, nas ordenanças, vivendo o sacrifício religioso, a formalidade, e cumprir toda a obrigação que o sistema manda dentro da hierarquia do homem, no sistema de autoridade eclesiástica, onde o povo é submisso aos homens, como se fosse a Deus. Não. Nós, Igreja de Cristo, temos que ser libertos do sistema. Tem muitos membros da Igreja de Cristo que está preso no sistema, está privado da graça, está perdido do caminho, estão sem o conhecimento de Deus. E se continuarem na ignorância, não dando ouvido à palavra, vão se perder para sempre. Porque tem muitos que estão na fé verdadeira em Deus, por meio do entendimento, do conhecimento do Evangelho, que estão sendo reprovados dessa fé, estão apostatando da fé, estão desviando de Deus, estão entrando em lugares que estão sendo negócios de homens, estão devotando e consagrando sua vida, não a Deus, mas à instituição religiosa, a quem estão servindo e praticando toda a regra, princípio, valores dentro dessas instituições. Não é esse o caminho para Deus. É preciso acordar, irmãos, e sair do meio deles, e vir para a verdade, conhecer para ser liberto, sair do fardo do homem, do jugo pesado, da vida maldita reprovada por Deus na religião, onde o povo vive pensando que estão adorando a Deus em vão. É uma vida de Deus, de fé, de adoração em vão, porque não estão pela palavra. Não estão nos princípios e nos valores da palavra. Estão vivendo dentro da direção do ensino, da formação, nos princípios e nos valores da tradição religiosa, da doutrina dos homens, dos ensinos dos homens dentro das igrejas. Cuidado, irmãos. É muito sério o que eu prego aqui e é muito poucos pregadores que estão compromissados com o reino de Deus para pregar essa verdade que eu estou pregando, para corrigir o povo, instruir o povo, advertir o povo dentro dessa linha de ensino e de instrução. O que o povo tem ouvido por aí de muitos pregadores é as promessas que eles querem ouvir que Deus vai fazer, que Deus é contigo, que Deus decretou, que Deus determinou, que Deus tem algo grande, que Deus está dizendo que hoje tem uma surpresa para você. É isso que eles querem. A vida com Deus que o povo quer viver hoje não é dentro do princípio da palavra, onde nós temos que se negar, onde nós temos que renunciar, onde nós temos que abrir mão de desejos pessoais. Nós temos que renunciar todo o desejo, toda a avareza, todo o egoísmo, toda a soberba, toda a busca de vaidade que não está de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que negar pensamentos, sentimentos, ressentimentos, atitudes, comportamentos interiores que não agradam a Deus. Nós temos que combater o bom combate da fé, e a maior luta é contra a carne para não ceder e não viver no desejo da carne, que é a natureza humana que ainda está corrompida pelo pecado que nós estamos habitando nela. O espírito está restaurado por Deus, mas esse espírito tem que se manter guiado pelo espírito, se alimentando do alimento espiritual que é a palavra e vivendo na direção da palavra, que é a direção espiritual para a vida com Deus. Para não satisfazer o desejo da carne, da natureza humana, que se inclina para tudo aquilo que não agrada a Deus. Cuidado, irmãos. É preciso ser instruído com essas informações que vai lhe dar conhecimento espiritual de Deus. Mas o povo é ensinado o quê?
Vá para um desses cultos dessas igrejas. Passe lá às 2 horas, tem culto que é mais de 2 horas. Você não vai aprender uma grama da doutrina de Cristo. Você só vai aprender a viver o movimento, a emoção, o poder sobrenatural só aqui na mente do povo. O povo embriagado na emoção, vendo o que não tem, o que não existe, buscando o que Deus não está dizendo que vai dar. Então o povo está perdido. Dentro desses movimentos do sistema religioso, não importa qual seja ele, evangélico, espírita, católico, testemunho de Jeová, mormon, o povo está vivendo sua vida em consagração, em devoção a princípios e valores que não é o de Cristo, não é o de Deus, não é o que está na doutrina de Cristo. O povo dentro do sistema religioso da sociedade de Torre de Vigia, os testemunhos de Jeová, estão vivendo lá os princípios e valores da fé com Deus, por dentro do ensino, da doutrina, que é formulada para o povo viver, dentro da instituição religiosa Sociedade de Torre de Vigia. O povo está vivendo dentro da instituição religiosa dos mormons, os valores e os princípios como meio de fé em Deus, que é estabelecido, pregado, não pelo Evangelho de Cristo, não na doutrina de Cristo, mas dentro do sistema formulado pelo sistema de mormons, da doutrina de mormons. Da mesma forma, o povo que vive dentro do sistema religioso católico romano está vivendo a tradição, os valores, os princípios de uma vida de fé em Deus que é estabelecido pelo sistema católico romano. Da mesma forma, o povo que está dentro do sistema religioso evangélico estão vivendo os preceitos e valores, as práticas, as devoções, a sua vida de fé em Deus, não pelo Evangelho de Cristo, mas pelo que ensina a tradição religiosa das igrejas evangélicas, pelos pastores presidentes que formulam e determinam como que o povo tem que viver, crer, se vestir, comer, beber, até para onde o povo deve ir ou não ir. Dentro do sistema religioso evangélico, o povo é dependente, entrega suas vidas pessoais aos líderes pastores. Quantas pessoas estão dependentes, alienadas, dentro de igreja? A vida dela não tem mais o que pensar. Ela não pode pensar, ela não pode usar o senso crítico, ela não pode usar a inteligência, ela não pode questionar, ela tem que viver alienada dentro daquilo que é pregado na igreja, pelo seu pastor, pelo seu líder. É aquilo que é a verdade de Deus e acabou. E o povo está preso nessa maldição, onde o povo coloca a sua dependência de vida, de viver, na mão de um homem, dentro de um sistema religioso. O povo não está entregando sua vida a Jesus. A Bíblia não manda entregar a vida na direção de nenhum líder religioso e está dentro de nenhuma igreja evangélica. A Bíblia manda entregar a vida a Cristo. Entrega os teus caminhos ao Senhor, não é ao pastor. Confia nele, o mais ele fará. Não é confia no pastor. Jesus não disse vá aos líderes das igrejas. Jesus disse vinde a mim. Jesus disse esteja dentro da igreja. Jesus disse estejam em mim e as minhas palavras em vós. Jesus não disse sigam a doutrina da igreja dada pelos líderes, os pastores. Jesus disse sigam a mim. Jesus disse vocês serão meus discípulos se estiver dentro da igreja A, B ou C. Jesus disse vocês serão meus discípulos se guardarem e praticarem as minhas palavras. Jesus não disse a ninguém creiam na campanha, no pacto, na voto, na marcha, creiam no culto A, no culto de vitória, no culto disso. Não. Jesus disse, creiam em mim, estejam em mim, sigam a mim, venham a mim. Ele é o alvo, ele é a luz, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E a rocha que nós devemos estar firmados com a nossa vida com Deus é nele e na palavra dele, de Jesus. Não é dentro de vida religiosa de igreja nenhuma. Não é cumprindo ritual, obrigação religiosa de igreja nenhuma. Não é tanto dentro de culto A, B, C, D, por aí. É tanto culto hoje para receber de Deus, para buscar a Deus, para adorar a Deus. Jesus não ensinou nada disso para o povo. Então meu compromisso é pegar os valores, é pregar, é ensinar, é corrigir, é instruir para o povo os valores do Evangelho de Cristo. Os princípios do Evangelho. A verdade do Evangelho.
que nos mostra o caminho para Deus, que o diabo trabalha para fazer o povo ignorar esse caminho, desviando o povo desse caminho, colocando caminhos que parecem o caminho da vida e levando o povo para a morte eterna, que é a condenação eterna, por meio de caminhos que o povo entende que é o caminho para Deus. Não, estamos servindo a Deus, somos de Deus. Aonde? Aonde? Qual o critério que você está usando? Qual é a prudência que você está usando como princípio de análise para saber se a sua vida está em Deus, se você está aprovado por Deus, se você já recebeu o perdão de Deus, se você está na promessa de Deus, se você está na comunhão e na reconciliação com Deus? Qual é o critério que você usa para essa certeza? Primeiro, essa certeza não é dada por nenhuma vida religiosa. Essa certeza não é dada por nenhum mérito de obra que o homem faça. Essa certeza não é por nenhum sacrifício de vida religiosa dentro de nenhuma igreja. Essa certeza que o homem pode ter da sua vida em Deus, com Deus, para a promessa de Deus, é quando ele crê verdadeiramente em Jesus e se converte a Cristo. A certeza é o próprio Deus que vai dar no meu coração, no meu interior, pelo Espírito Santo que vai passar a habitar em mim e me dar a alegria, a confiança, a esperança, a certeza e a convicção. Não é por meio de uma igreja que eu creio que sou de Deus, é porque Cristo está em mim. Eu creio que sou de Deus, estou na promessa de Deus. Não é porque eu sou religioso, não é porque eu acho que eu sou melhor do que os outros, porque vivo a prática do bem na religião. A convicção e a certeza de que eu estou em Deus, comunhão com Ele, reconciliado com Ele e aguardando a promessa, convicto de que minha alma está guardada para Ele, é porque eu estou em Cristo e a palavra de Cristo em mim, e eu estou me mantendo por ela para permanecer nessa fé, nessa promessa e nesse caminho, para não se desviar. Qual é o critério e o princípio que você está usando na sua vida para uma certeza de comunhão com Deus, de fé em Deus, de vida com Deus e de promessa de Deus na eternidade quando sair deste mundo? Rapaz, isso não é da cabeça do homem. Essa certeza não é do intelecto. Essa certeza vem de Deus para a minha vida. É o Espírito Santo que me dá a alegria da salvação. É o Espírito Santo que me dá a certeza das coisas futuras que o olho não pode ver, o ouvido não pode ouvir e nem chega ao entendimento do homem. É o Espírito Santo que alegra a minha alma, meu espírito, dando a convicção de que a minha alma está salva, garantida, segura em Deus, por meio de Jesus. Não é a minha vida de religião, não é a minha vida estando em nenhuma igreja, porque tem muita gente que tem colocado a sua confiança, a sua certeza de que é de Deus quando está na igreja. Se não estiver na igreja, ele acha que está desviado, ele acha que não é de Deus. Tem muita gente que acha que vai encontrar a presença de Deus dentro de igreja. Então ele está perdido, porque a presença de Deus não está dentro de igreja. A presença de Deus, Deus habita em mim, em você. Se você se arrependeu e creu em Jesus, pela mensagem do Evangelho, tem muita gente pensando, vou buscar a Deus ali, é porque não tem o conhecimento de Deus, até agora está nas trevas. Tem muita gente achando que vou adorar a Deus ali, é porque não tem o conhecimento de Deus, até agora está nas trevas. Tem muita gente dizendo, não, vou para a casa de Deus, vou para o templo de Deus, porque não tem o conhecimento da verdade, até agora está nas trevas. Porque casa de Deus, templo de Deus, lugar onde Deus habita, não é ali, aqui, acolá, não é estrutura de alvenaria, não é na igreja católica, nem na espírita, nem em nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa. O lugar onde Deus habita e quer habitar é na vida do homem, guiando e regendo ele na sua direção. O governo de Deus é Deus habitando em nós pelo Espírito Santo, a quem nós devemos ser guiados por ele e não endurecer o coração para ouvir e seguir a direção do Espírito Santo que nos guia na palavra, nos guia na doutrina de Cristo. Não é em doutrina de igreja, não é em igreja, não é em submissão em regras de homem. Jesus Cristo, ele disse que é o Espírito Santo que viria quando ele fosse assunto aos céus.
o Espírito Santo estaria na terra, guardando a sua igreja e guiando a sua igreja. E essa igreja não é a batista, não é a assembleia, não é a católica, não é a testemunha de Jeová, não é a igreja de Mórmon, não é a igreja a instituição de ninguém. Essa igreja são pessoas que creram em Jesus, se arrependeram, se converteram e foram batizados para ser inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus, pelo batismo não de água dentro de igreja do homem, mas pelo batismo do Espírito Santo. Que quem batiza não é pastor, nem papa, nem padre. Quem batiza é o próprio Jesus, quando o homem crê nele, aleluias. Isso é instantaneamente. Isso é um ato na hora da fé, da convenção, do arrependimento que o pecador tem quando ouve o Evangelho. Quando ele se arrepende e crê em Jesus, ele recebe o Espírito de Deus, dando a ele a paz na alma, o perdão e a justificação para ele estar agora em comunhão com Deus, pelo ato da fé, crendo em Jesus. Glórias a Deus! Como é bom conhecer essa verdade, irmão. É isso. Agora, eu pergunto, o povo é ensinado sobre isso dentro das igrejas? O povo é ensinado o quê? Não, para você ser de Deus tem que ser batizado. Tem que estar numa igreja. Para você ser salvo, tem que guardar o sábado, se não der o dízimo. Está roubando a Deus, não é salvo, e por aí vai. O povo está sendo levado a desviar, a apostatar da fé, sendo desviado do caminho, porque Jesus não ensina nada disso. O Evangelho de Cristo, os princípios e os valores do Evangelho, não leva ninguém a viver como o mundo vive hoje, dentro de uma vida escravizada, robotizada, alienada, dependentes de igreja, para achar que é de Deus. É preciso conhecer a verdade para ser liberto. E essa verdade, eu tenho compromisso e estou pregando ela aqui. Porque eu fui liberto. Eu também vivia escravizado. Como o mundo vive dentro de religião. Com a mente cauterizada na mentira, pensando que era a verdade de Deus, que ali era a minha vida com Deus. Hoje não. Hoje eu conheci a verdade e fui liberto. E como conhecedor da verdade, eu tenho obrigação minha de levar essa verdade ao conhecimento de outros. E ai de mim, se não pregar essa verdade. Porque eu fui vocacionado para pregar essa verdade. Eu tenho um compromisso no reino de Deus, que é espiritual, onde o governo é o próprio Deus, não é no reino do homem, que é instituição religiosa física dentro de lugar, ambiente geográfico. Eu tenho compromisso com o reino de Deus, pregar o evangelho a toda criatura em qualquer lugar, não importa. Não é o lugar central, o ambiente para Deus operar. Deus vai operar no conhecimento do homem, quando ele ouve o evangelho. A importância não é o ambiente, é a mensagem, é o ensino, é a informação. Aprendam isso aqui. O povo está mais preocupado em procurar qual é a igreja mais bonita, qual é a igreja mais de poder, qual é a igreja verdadeira, qual é a religião de Deus, qual é o pastor mais cheio da unção. Você tem que ser prudente a observar a informação. Esteja mais atento a ouvir. Salvação é por meio do conhecimento da verdade, e essa verdade de Deus, pelo Evangelho. Se alguém não está pregando o Evangelho, não está pregando a doutrina de Cristo, não está te ensinando, te formando nos valores do princípio do Evangelho, você está indo em caminho de trevas, você está perdendo a direção. Você está vivendo uma vida de fé em Deus, de sacrifício de tolo, adorando a Deus em vão, porque você não está guiado na verdade. Deus não vai receber ninguém se não vier pela direção do Evangelho. Deus não vai receber ninguém por meio de igreja. Deus não vai receber ninguém por meio de obra de caridade. Deus não vai receber ninguém porque se veste bonitinho como a religião manda. Deus não vai receber ninguém porque não bebe, não rouba, não mata e não fuma. O caminho para a vida de Deus, para ser aceito por Deus, para receber o perdão de Deus, para ter a aprovação de Deus, para estar na promessa de Deus, não é nenhum desses meios que eu falei aqui agora. O caminho é Jesus, é por fé, é crendo naquilo que o Evangelho informa. Quem crê será salvo, não é naquilo que os homens dizem, como se fosse verdade de Deus. Eu tenho compromisso em pregar a verdade, mano. Uma palestra dessa que eu estou aqui, levando para você
nesse meio de comunicação? Já pensou se isso fosse dentro de uma igreja? Com milhares de pessoas ouvindo? Sabe por que é muito difícil você ver um ensinamento desse dentro de uma igreja? Porque o sistema está corrompido. O sistema não é de Deus, é do diabo. O sistema, quem domina, quem governa não é Deus, é os homens. E os homens não aceitam a verdade, porque o sistema está montado na mentira do diabo. E quando a verdade de Deus chega lá, o próprio povo do sistema não aceita. E os líderes colocam para fora, não recebe. Foi isso que aconteceu com Jesus, quando veio para o povo judeu. O povo judeu estava escravizado no sistema religioso da época. O povo judeu estava preso, escravizado, dominado sobre o jugo dos homens, dentro do sistema religioso, tudo condenado, perdido de Deus, e o pior, o povo achava que era de Deus. O povo achava que estava em Deus. O povo achava que o caminho para Deus era a religião, era o templo, era o sacrifício, era a devoção, era a vida formal dentro da religião. O povo pensava que a verdade de Deus eram os sacerdotes que pregavam os seus preceitos dizendo que era de Deus. O povo pensava que ia ter vida com Deus por meio dos sacrifícios da vida de devoção. Aí vem Jesus e diz assim: Ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora Jesus completa, terminando a frase dizendo assim, o texto: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando Jesus dá essa palavra, ele agora reprovou. Presta atenção nisso, que eu estou convidando você a observar. Presta atenção no que Jesus falou. Isso é muito importante você ter esse conhecimento. Porque é isso que Jesus falou lá para os judeus. Não ficou lá não. É para a gente hoje aqui também. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque para os judeus existia uma tradição dentro da lei, aonde estava ali na dispensação da lei, aonde o povo estava vivendo temporariamente, que aquilo não levava o homem a Deus, existia uma ideia, no templo dos judeus, tinha 3 compartimentos. O primeiro compartimento tinha uma porta que tinha o nome caminho. O segundo compartimento tinha outra porta que tinha o nome verdade. O terceiro compartimento tinha outra porta que tinha o nome de acesso, vida. E lá nesse terceiro compartimento tinha um objeto chamado de Arca da Aliança, que ficava num lugar separado chamado Santo dos Santos. E esse objeto representava a presença de Deus. E nesse lugar só poderia entrar o sumo sacerdote, e uma vez por ano, para ter acesso à presença de Deus. Agora você vai entender porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque não é mais. Jesus agora veio desfazendo daquilo tudo que foi pedido na lei. Todo o vigor, a vigência da lei foi anulada a partir de Cristo. Não precisa mais ir para templo. Entrar pela porta que dá acesso ao caminho. Entrar pela porta que dá acesso a um espaço que representa a verdade. Outro que é vida. Outro que leva a presença de Deus, que era representado pelo objeto chamado Arca da Aliança. Agora Jesus vai dizer, não é mais aí no templo, dentro desses ambientes, dentro desses rituais, dentro dessa cerimônia. Agora vocês vão encontrar Deus. Aonde? Jesus vai dizer: eu sou, eu sou, eu sou. Esse caminho que vocês precisam entrar para ir a Deus é Ele. Essa verdade de Deus que vocês precisam conhecer não é mais por sacerdote, é Ele. Essa vida de Deus que vocês precisam ter não é mais através do templo, é nele. E esse lugar que vocês precisam chegar na presença de Deus, o Santo dos Santos, vocês só chegam agora
por ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não precisa mais de arca da aliança. Não precisa de templo. Não precisa de ritual. Não precisa de cerimônia. Não precisa de sacrifício. Hoje o povo vive tudo isso dentro das igrejas. Se nem os judeus vivem mais esse ritual porque não tem mais templo. O templo está destruído. Aí vem os homens no sistema religioso evangélico, levantam um bocado de casinha de parede de alvenaria e outros impérios lindos, instituições religiosas bem glamourosas, e diz, é a casa de Deus, é o templo de Deus, é aqui que você encontra Deus. Eles querem colocar de volta aquilo que Jesus aboliu, aquilo que foi terminado a partir de Cristo. Eles querem viver o período da vida sem Deus. Eles estão vivendo ainda dentro de uma maldição, porque não têm o conhecimento da verdade. Eles querem encontrar Deus dentro de templo, que diz que é a igreja. Eles querem buscar Deus em igreja, que diz que é a casa de Deus. Eles querem ser merecedor de Deus através de ritual, de sacrifício, de cerimonial. Isso não tem mais valor, gente. Vida com Deus não é por esse meio, não é por esses princípios, não é por esses caminhos. Vida com Deus é por fé, e essa fé é em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por nós, morrendo, crucificado, pagando nossos pecados. O castigo que nos traz a paz foi sobre Ele, para que por Ele fosse levada a nossa culpa, para que a gente fosse santificado, justificado, para ter acesso ao Pai. Não precisa de templo, não precisa entrar em nenhuma porta. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é o único meio que nos leva a Deus o Pai. Não precisamos de objeto de arca de aliança, não precisamos de óleo ungido. Não precisamos de campanha de vitória, de bênção, de quebra de maldição, porque tudo isso é em Cristo. Tudo isso é em Cristo, irmãos. O povo está vivendo dentro das igrejas, lotando igreja, atrás de campanha de vitória, campanha de pacto, de quebra de maldição, campanha de libertação. O povo vivendo preso à vida religiosa, nas práticas religiosas, buscando sal grosso, rosa ungida, fazendo pacto, subindo um monte para encontrar Deus. Deus se encontra não é no monte nem no templo. Deus se encontra em Jesus. Aleluias. O povo está vivendo a maldição, irmão. O povo está vivendo o anátema. O povo está vivendo a religião vã, pagã, que leva eles a sofrer na eternidade, se permanecer nesse caminho, a vergonha e o desprezo eterno. Não precisa de ritual, de cerimonial, não precisa de lugar, de ambiente, não precisamos de sacerdote, porque o ofício sacerdotal foi abolido. Cristo é o sumo sacerdote, que já ofereceu por nós sacrifício pelos nossos pecados de uma vez por toda. E Ele está, não em templo aqui na terra, Ele está à destra do Pai lá nos céus. Ele entrou no Santo dos Santos e está à destra do Pai. E como sumo sacerdote, Ele intercede por nós lá no céu, aqui na terra. Não precisamos de papa, de padre ou de pastor. Nós precisamos é conhecer a verdade. Jesus não deixou nenhum sistema religioso para o povo viver como hoje vive o mundo, dentro desse sistema religioso, católico, evangélico, espírita, budista, centralizando a vida com Deus no ambiente, subjugado sobre a autoridade e o domínio do homem na hierarquia eclesiástica, onde o homem é o soberano, é o cheio de poder espiritual, é o pontífice que faz ponte para o povo com Deus. O povo hoje está vivendo a mentira em nome de verdade, a maldição em nome de bênção. Estão indo para a morte em nome de vida com Deus. Estão perdidos achando que estão salvos. Estão mortos com o nome de que vive. Entendendo que estão na presença de Deus, adorando a Deus em vão. Porque não são instruídos com a verdade. É preciso corrigir. É preciso repreender, é preciso questionar, protestar, usando a palavra, que é o instrumento para a edificação da igreja. Foi isso aqui que Deus deixou para a igreja. A igreja tem que ser guiada, instruída, conduzida pela palavra.
não é por revelação, nem por profeta, nem por pastor, nem por papa, nem por padre. A igreja tem que ser guiada, estar firmada na palavra de Deus. A autoridade para a igreja de Cristo é a palavra. E quem está ensinando no nosso meio que não traz a palavra, tem que ser repreendido e não pode ser dado ouvido a esse. Aparta-te deles, sai do meio deles que diz que é de Deus, mas não traz a doutrina de Cristo, esse não tem a Deus, é o que a palavra diz. Não importa quem é a autoridade, quem é o homem, se não traz o evangelho de Cristo, é anátema, não receba. A palavra de Deus, irmãos, é a luz, luz, luz para iluminar, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Sabe quem me guia? Sabe por onde eu estou sendo guiado para a vida com Deus? Aqui, ó. E você? Quem é o teu guia? O teu mestre, teu guru, teu oráculo, teu condutor de uma comunhão com Deus. É o teu líder? É a tua igreja? Pelo teu líder dentro dela? Cuidado. Cuidado que você está perdido e não sabe. Reprovado da fé. Apartado de Deus. Porque a luz de Deus que guia cada um de nós na vida com Deus não é a igreja nem pastor, é a palavra. E você tem que ter o conhecimento dela. E não está subjugado por nenhum líder, mas está recebendo o ensino. Se esse líder não traz o ensino, não receba. Não receba. Você não foi chamado para ser subjugado por nenhum líder religioso dentro de nenhuma instituição religiosa. Você foi chamado para a liberdade. Em Cristo somos livres e libertos para uma vida com Deus. Não é sobre o jugo, nem a ordenança, nem o domínio de nenhum líder religioso. Nós devemos honrar os que estão entre nós, que têm o dom e a vocação do ensino da palavra. Não é seguir a ele, não é se submeter a ele com uma fé cega. É honrar, se eles estiverem ensinando a palavra. Porque se não tiver, corrige, repreendo e aparta-te deles. A Bíblia, Jesus não deixou ninguém sobre sua igreja. Jesus não deixou nenhum governo humano sobre sua igreja. Não é pastor, presidente, nem papa, nem padre. A autoridade para a igreja de Cristo é o próprio Cristo. A cabeça é Jesus, não é nenhum líder religioso. E a igreja tem que estar submissa, jurando fidelidade e se submetendo ao senhorio de Cristo. Não é o senhorio do líder, não é o senhorio de uma instituição. É a Cristo. Tendo pouca força, guarde a palavra do Senhor. E não negue o nome dele, o senhorio dele. Se mantenha sobre o senhorio de Cristo para você ser bem-aventurado. Jesus vai dizer, lá em Mateus 7:23, eu comparo o homem prudente que edifica a sua casa na rocha. Aquele que ouve e pratica. O quê? O que é que você tem que ouvir e praticar? Para ser prudente, estar com a tua vida em Deus. Firmada. Não é vida de religião dentro de igreja. Não é devoção religiosa dentro de igreja. Não é obedecer doutrina de igreja. Não é cumprir e seguir nenhuma meta, nenhuma regra de devoção de igreja. Você só é bem-aventurado se você estiver sendo instruído, orientado, ensinado com a palavra de Cristo, para essa palavra você praticar. O que você tem praticado como regra de fé e prática de uma vida com Deus? Está pensando que Deus pediu alguém para estar vivendo vida de culto? Não, eu vou para o culto de manhã, vou para o culto de noite, vou para o círculo de oração, vou para a consagração, vou para o jejum, vou para a vigília, eu subo um monte, eu estou na igreja direto. Você está pensando que foi isso que Deus pediu? Quem colocou isso para você viver foi os homens. Para você tornar escravo da igreja, dependente da igreja e manter o funcionamento da igreja, que é a casa deles, o reino deles, onde eles estão dominando sobre vocês e tirando vocês da graça. Porque Jesus não pediu essa devoção e essa vida de fé para ninguém viver dentro de igreja. O que é que o povo entende hoje de servir a Deus? O que é que o povo entende hoje de buscar a Deus?
O que é que o povo entende hoje de fazer a obra de Deus? Não. Vou buscar a Deus aonde? Na igreja. Não, vou fazer a obra de Deus aonde? Na igreja. Não, vou servir a Deus. Tem que estar na presença de Deus. Tem que buscar a presença de Deus aonde? Na igreja. Está tudo errado, irmão. O povo está perdido dos princípios de Deus. Isso aí, quem ensina são os líderes das igrejas, que criaram seus impérios para governar o povo lá dentro. Jesus não ensinou isso. Jesus nunca disse a ninguém que para Deus dar uma bênção, tem que fazer uma campanha dentro da igreja. Jesus nunca orientou ninguém que para ser de Deus, tem que estar dentro de alguma igreja. Jesus nunca ensinou ninguém a adorar a Deus dentro de nenhuma igreja ou nenhum monte. Ao contrário, ele ensinou a mulher que tinha esse entendimento, que o lugar de adorar a Deus não é nem no monte e nem em templo, como hoje o povo coloca igreja como o templo do judeu, né? Jesus disse, mulher, chegou a hora e agora já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, que é Espírito, em espírito e em verdade. O que é isso que Jesus está dizendo? Que a adoração a Deus não é mais em lugar, não é por meio de ritual, não é por meio de cerimônia, não é por meio de culto. A adoração a Deus é na nossa vida, no nosso viver, porque Deus habita em nós. O templo espiritual de Deus é nós. É o que diz a palavra. Nós somos edificados o templo espiritual de Deus, onde Deus habita e Ele quer ser adorado na minha vida. Mas tem pessoas que entendem o quê? Eita, reverência na casa de Deus. Aqui é o lugar santo. Lugar santo não existe. Existe santificados por Jesus. Santo sou eu, porque sou santificado em Cristo. Não é a igreja que é lugar santo. Não é instituição religiosa. Não é púlpito de igreja, altar de igreja, que os homens criaram para mostrar que eles são mais de Deus, que ficam sobre o domínio lá, e o povo é menos de Deus. Nos seus púlpitos, nos seus altares, onde o povo está venerando seus líderes religiosos. É uma veneração, é uma idolatração, é um amor exagerado aos líderes, a ponto de negar a palavra. O povo está mais disposto a seguir, a ser escravo e dominado pelos seus líderes, do que entregar a vida a Jesus. Porque o que eles estão vivendo e praticando não é o que Jesus ensina. E estão se dirigindo contrário ao que Jesus ensina. Rapaz, irmãos, é muito sério o que eu estou aqui trazendo. Você não vai ouvir isso dentro da tua igreja. Porque o teu pastor, o teu líder, não vai pregar isso. Porque se ele pregar, ele é excluído do sistema. Tiram ele e botam outro. O sistema domina. O sistema não aceita. O sistema não tem compromisso com a verdade. Quem está na verdade não vai ter espaço no sistema religioso. Porque no sistema religioso você tem que ser modulado, pregar o que o sistema manda. O que está na regra do sistema. Não é nos princípios e nos valores do evangelho. Por isso que o povo está aí atrás de púlpito, atrás de cargo, atrás de promoção, de consagração dentro de igreja. Porque eles querem viver essa maldição com o nome de bênção, nesse mundo mentiroso que diz que é de Deus, dentro dessas igrejas. É um mundo mentiroso. É um ambiente onde Satanás criou para prender o povo e impedir o povo de ir a Deus. Dentro de religião, igreja ou qualquer instituição religiosa. Porque você precisa dar ouvido a isso. Jesus vai dizer, bem-aventurado os que ouvem e praticam a minha palavra, as minhas palavras. Vá buscar tudo que Jesus ensinou. Eu quero convidar você aqui a entender uma coisa. Esse é o meu compromisso como pregador. Esclarecer. Tornar de uma forma fácil a explicação, o ensino, a instrução, para você entender. Esse é o trabalho do pregador, pela sabedoria que Deus nos dá, para ministrar a palavra. Bem, Jesus vai dizer assim, eu comparo o homem prudente que edifica sua casa na rocha, com aquele que ouve e pratica a minha palavra. Jesus está dizendo que prudente, que está cavando e edificando sua vida com Deus, no alicerce firme, é aqueles que estão ouvindo
e praticando o quê? Não é nenhuma formalidade religiosa. Não é nenhuma obrigação de devoção de religião. Aqueles que estão ouvindo e praticando a palavra dele. Agora, eis o questionamento. O que Jesus ensinou na palavra dele para eu praticar como cristão, como discípulo dele? É isso que eu quero que você entenda. O que é praticar a palavra de Jesus? É seguir, guardar os valores, viver os princípios, se negar e se submeter a tudo que Jesus ensinou. Agora eu pergunto. Vem agora a pergunta para você. Jesus ensinou alguém a ir para alguma igreja como se fosse o lugar de buscar e encontrar Deus? Jesus ensinou alguém a procurar estar em alguma religião verdadeira? Ou ele ensinou a conhecer a verdade para ser liberto e estar na verdade? A verdade é o próprio Jesus. Jesus ensinou alguém que você é salvo se ser batizado dentro de igreja por águas derramadas na sua cabeça ou você sendo imergido pelo pastor da igreja? Jesus ensinou isso a alguém? Muitos pastores pegam os textos que não têm base e não dá nenhuma liberdade para aplicar esse ensino, para dizer que o batismo de água dentro de igreja foi ordenado por Cristo. Mentira! Mentira! Estão falsificando a palavra de Jesus. Estão deturpando a verdade do Evangelho. São instrumentos de Satanás esses homens, que manipulam e falsificam a palavra de Deus. Jesus não mandou ninguém a não deixar a igreja. Pegam a palavra e manipulam também. Jesus não ensinou ninguém a tomar ceia todo mês para ter comunhão com Deus, para fazer parte do corpo de Deus. Estão manipulando a verdade de Deus. Jesus não ensinou a ninguém a guardar sábado para ser salvo. Jesus não ensinou a ninguém a estar dentro de igreja, dentro de campanha para Deus abençoar, para ter libertação, para ter vitória. Tem que fazer pacto, tem que fazer voto. Jesus ensinou isso a alguém? Agora vem cá. Jesus ensinou alguém para estar consagrando sua vida dentro de campanha de igreja, dentro de ritual de cerimonial de igreja? Jesus ensinou alguém a subir monte para buscar a presença de Deus, que lá é mais forte? Jesus ensinou alguém a estar em vigília, de noite, perdendo o sono, para passar a madrugada dentro de um movimento religioso vã? É vã. Porque não é a orientação de Deus isso. Jesus ensinou alguém a passar 10 horas de fome, fazer um jejum na igreja, para Deus dar isso e aquilo outro? Jesus ensinou a alguém que para estar nele, ser dele, tem que ter uma igreja, tem que estar numa igreja sob a liderança de algum pastor, papa ou padre, ou pastor presidente? Como hoje o povo é ensinado, é ou não é? Não, você só pode ser crente em Jesus se estiver numa igreja. Você só pode ser de Deus se estiver numa igreja. Você só é salvo se fizer o ritual da igreja, se cumprir o cerimonial da igreja. É isso ou não é que eles ensinam a vocês? Que vocês estão vivendo? Aí o povo é escravizado. Não. Tem que ir para o culto da consagração de manhã. Tem que ir para o círculo de oração de tarde. Tem que ir para o evangelismo. Tem que ir para o culto da campanha da noite. Tem que ir para o culto da família. Tem que ir para o culto da vitória. Tem que ir para o culto disso, culto daquilo. Isso tudo é escravidão. Isso tudo é sacrifício de tolo. Isso tudo é jugo, é fardo pesado que o povo vive. Tem pessoas hoje, irmão, que não vivem mais para sua casa, não vivem mais para sua família, não tem preocupação, não olha os problemas do lar, porque está mais preocupado com a igreja, com a instituição, com a sua vida de cumprir, de ser dedicado, de estar ali priorizando os trabalhos da instituição. Está mais preocupado em obedecer o que o pastor manda. Tem muitas mulheres que não estão nem aí para o que o marido pensa, diz ou precisa. Está mais preocupado em agradar o pastor, porque o pastor mandou, o pastor pediu, e ai de mim se não fizer, porque ele é o homem de Deus, eu tenho que fazer a obra de Deus. Obra de Deus não é trabalho de igreja. Buscar a Deus não é estar dentro de igreja. Servir a Deus não é servir igreja. Viver uma vida de fé em Deus não é ser devoto, praticante de obra, de mandamento de igreja. O povo precisa aprender isso. Mas o povo não quer. Porque o povo já está acostumado nessa vida maldita de igreja. Nessa vida maldita
dentro dos ensinos anátema. O povo já cauterizou a sua mente naquilo que os mentirosos, os pastores, padres e papas, os muitos pregam, sem compromisso com o evangelho. O povo já dedicou a sua vida aonde é dependente, alienado, para viver todo o ritual, sacrifício, formalidade e obrigação dentro de igreja. E o povo não está disposto a ouvir a verdade. Tem comichão nos ouvidos. Perseguem e não aceitam os que pregam a verdade. Porque eles querem se manter nas fábulas, nas fantasias e nas mentiras que eles ouvem dentro das igrejas, dizendo que é Deus. Não estão suportando a palavra. Já tomaram a decisão no seu coração. Muitos que estão dentro das religiões vão permanecer lá dentro e ser condenados, porque não vão dar ouvido à verdade para se salvar. Não estou julgando não. Estou falando que a palavra me autoriza. Vão ser condenados porque não deram ouvido à verdade para se salvar. Ah, então vou parar de pregar. Não posso. Você crendo ou não, eu tenho que continuar pregando. O povo ouvindo ou não, eu tenho que continuar pregando. O povo me perseguindo ou não, o povo me aceitando ou não, eu tenho que continuar pregando a palavra. Ai de mim se não pregar. Porque o meu trabalho é semear. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Quem vai convencer não sou eu. É o Espírito Santo. E ai daquele que endureceu o coração para o Espírito Santo e não receber a pregação do Evangelho, a verdade que Deus quer que o homem escute para crer e se salvar. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que cumprir o ministério que foi me dado, fazer a obra de um evangelista, ministrar a palavra pela vocação que Deus me deu para o ministério da palavra. Eu tenho que estar levando a luz para os que estão nas trevas. Não importa se não querem me ouvir, mas a voz de Deus continua clamando no deserto. Continua indo para quem tem ouvido que ouça. Essa voz não pode parar. Essa voz só vai parar quando a igreja for tirada da terra. Aí essa voz vai calar-se na terra. Aí é nesse momento que vai cair uma densa trevas sobre as terras. Porque a luz foi tirada. A luz é a igreja, onde o Espírito Santo está guardando ela, o povo de Deus. Que Jesus disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Quando essa luz que é a igreja, pessoas, for tirada da terra, ai, ai, ai dos que habitam na terra. Porque a ira de Deus começa a ser derramada na terra. Vem cá. Tem muita gente dizendo que o arrebatamento da igreja vai ser depois da tribulação. Escuta uma coisa. Não se preocupa com isso não. Tu tem que se preocupar em estar em Cristo para ser membro da igreja, para poder ser levado. Tu tem que se preocupar em estar em Cristo e dele não se desviar. Perseverar até o fim para ser salvo. Se preocupa com isso não. Mas eu quero dizer uma coisa para você que pensa assim. Deus determinou destruir com o juízo dele, universal, sobre a humanidade. O primeiro juízo universal de Deus sobre a humanidade foi no tempo de Noé. Deus determinou que ia destruir toda a humanidade da face da terra. Era o juízo dele. Mas Deus preservou quem? Noé e mais 7 pessoas. Ao total, 8 almas se salvaram. No período do juízo, lá no tempo de Noé. Agora, vem cá. Deus disse que ia mandar o juízo para o povo. Deus mandou o juízo, estando Noé ainda na terra? Não. Deus só mandou o juízo depois que Noé entrou na arca, que era o meio de salvação, que todos foram convidados a crer para ser salvo, mas eles não deram ouvido. Só Noé, sua esposa
e seus filhos e noras entraram. 8 almas, porque ouviram e creram na palavra. Se salvaram por isso. E Deus só enviou o juízo depois que eles entraram na arca. Deus deu o livramento. E todos foram mortos. Só ficaram 8 almas no mundo. E aí o mundo começa a ser povoado de novo através dos filhos de Noé com suas esposas. 8 almas. E hoje o mundo está novamente habitado por mais de 8 bilhões de pessoas. E Deus agora avisa a Ló que ia mandar o juízo dele sobre uma cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Deus, escute isso, aprenda isso que você está recebendo agora, é muito importante. Deus, ele não faz nada sem avisar. Ele não pega o homem de surpresa. Porque Deus não vai tomar o culpado por inocente. Ele avisa antes para que o homem saiba que sofreu a consequência por sua responsabilidade. O homem é responsável pelos seus atos e pelas consequências que ele vai sofrer, tanto aqui neste mundo como na eternidade. Deus avisa e manda avisar o juízo para Sodoma e Gomorra, uma cidade vivendo na vida que aborrecia a Deus. Deus levanta Ló para pregar, para anunciar aquele povo da cidade que vinha o juízo de Deus. O povo zombou de Ló. O povo não deu ouvido a Ló. E ainda foram para cima de Ló. Mas Deus, quando fala, irmão, creia, porque vai acontecer. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: bem-aventurados que ouvem e crê na palavra de Deus, para não sofrer o mal que ela revela, para não sofrer a maldição que a palavra revela que o homem vai sofrer. É preciso crer na palavra. Deus só mandou o juízo para a cidade de Sodoma e Gomorra quando Ló saiu da cidade. Você está entendendo isso? Para resumir, Deus só vai mandar o juízo para essa terra quando a igreja for tirada daqui. Ai dos que habitam na terra, porque vai cair um tempo tão grande de trevas, densas trevas. Vai ser tempo de angústia na terra, que nunca se houve, desde que Deus criou este mundo. Vai ser um tempo tão terrível, porque nesse tempo as trevas vão reinar. Vai se estabelecer o governo das trevas, o reino das trevas, através do anticristo, vai se estabelecer na terra por um pouco de tempo. Isso só vai acontecer quando Jesus tirar a sua igreja da terra. Isso é ensino de coisas que vão acontecer. Nem todos têm o alcance para falar sobre isso. Mas é muito importante a gente ter um pouco da compreensão disso. Igreja, te prepara. Irmãos que estão em Cristo, cuidado vocês que estão de pé, para não cair. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Cuida de ti da doutrina, irmãos. Fazendo isso te salvarás. Não é tempo de se preparar, irmãos. É tempo de estar preparado, irmãos. Escapa por tua vida, irmão. Estando em Cristo, que é o meio de salvação, para não perecer com esse mundo. Porque os que estão em Cristo vão ser tirados desta terra. E ai dos que ficarem aqui nesta terra. Você pode estar dentro de igreja. Você pode ser o cara mais famoso do mundo. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Você pode ser a pessoa que tenha mais propriedade no mundo. Que faça mais caridade no mundo. Que seja o mais santo e religioso do mundo. Você só pode ser salvo e livre da ira de Deus, do juízo de Deus, se você crer em Jesus Cristo e se converter a Ele e estar no lugar, no meio, por onde você vai ter salvação. Que não é em nenhum ambiente, é em Cristo, por fé. E a palavra de Cristo em você. Por isso que você tem que ser prudente e perseverar até o fim, para não se desviar desse caminho que a palavra nos guia.
Porque a palavra é quem nos guia, irmão. É o próprio Jesus, a palavra dele, que nos guia para não se perder, não se apostatar, desviando da fé, abandonando a fé. Quantos abandonaram a fé? Quantos estão vivendo um evangelho anátema? Quantos estão desviados porque seguiram doutrinas de demônios? Quantos estão sendo levados por vento de doutrinas? Quantos estão presos no domínio dos homens, dentro das instituições, como negócio de homens? Quantos estão vivendo heresia de perdição? Por quê? Porque não são prudentes. Não cuidam da sua vida pela doutrina. São nécios, loucos. Só vai subir os prudentes que perseveram até o fim, para não se perder do caminho, porque ainda estamos no caminho, não chegamos no final. O final será melhor do que o começo, mas o melhor que é o final ainda não chegou, irmãos. Então, enquanto não chega ao final, nós devemos combater o bom combate da fé, guardando o que tem para não perder. Combatendo o bom combate, porque Jesus disse, aquele que vencer, sentará comigo no meu trono. Ser fiel até a morte, guardando a palavra dele, para não perder a comunhão com ele. Porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tirar da presença de Deus, fazer desviar do caminho, levar a abandonar a fé, levar a desprezar a fé. O diabo tem conseguido isso na vida de muitos que não são prudentes, estão abandonando a fé, desprezando a fé, apostatando da fé, já perderam a alegria na esperança, porque suas vidas estão presas com a preocupação deste mundo, aonde o futuro das pessoas que estão vivendo o evangelho da terra é da terra, a nossa cidade é do céu, irmão. De onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que brevemente virá para nos buscar, para nos levar para Ele, para que estejamos lá onde Ele está, estejamos com Ele na vida de gozo, de paz, de eternidade em eternidade. A vida em abundância, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem tribulação, nem morte, nem doença, não é aqui na terra, é lá no céu. Aonde Jesus mandou a gente juntar o nosso tesouro, colocar a nossa esperança, olhar para o maior valor da nossa vida futura, é no céu. Juntai tesouro no céu, não na terra. Buscai as coisas do alto. Que evangelho é esse que você está sendo instruído? Que evangelho é esse que você está sendo guiado? Não é o evangelho de Cristo do reino de Deus. É o evangelho anátema dos homens que leva você a ter esperança nas coisas da terra. É uma busca por vitória. É uma busca por prosperidade. É uma busca por conquista nesta vida aqui. O povo se desesperado atrás de campanha para Deus dar vitória, para Deus dar bênção, para Deus fazer o que eles querem nesta vida aqui. E o povo nem aí, meu irmão, com a vida espiritual, nem aí com a doutrina, não estão nem aí para as coisas do alto. A alegria desse povo é nas coisas da terra. Por isso que estão perdidos, porque o Espírito de Deus não leva ninguém a se prender aqui nesta terra. A alegria do Espírito Santo de Deus na nossa vida é pela vida com Cristo no céu. É isso que nós almejamos, é isso que nós buscamos, é para isso que nós perseveramos, para estar pronto. Não é se preparar, é estar pronto, porque esse dia, esse momento vai se dar a qualquer instante. Jesus não vem à terra, ele vai estar nos ares, e a igreja que somos nós, vamos ao encontro do Senhor para deixar esta vida maldita, temporária, cheia de aflição, e desfrutar da vida eterna com Deus, de gozo e paz em abundância, de eternidade em eternidade. É isso que você precisa ouvir. É para isso que precisamos perseverar na fé e guardar a fé. Enquanto estamos aqui, temos que viver por fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Ele volta para a maldição. O que Deus quer é que a gente seja firme, constante e abundante na obra do Senhor. E a obra do Senhor não é trabalho de igreja nenhuma. É Cristo, a nossa fé, a nossa dedicação, a nossa fidelidade, a nossa perseverança nele, guiado pelo que ele ensinou, que é a verdade que liberta. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe. Fica mais um momento de instrução edificante
para a tua vida nesta hora. Pega esse vídeo aí, transmite, compartilha com outras pessoas, porque muitos precisam ouvir a verdade. E muitos estão sendo privados da verdade. Mas a verdade está indo ao alcance de todos, por meio da internet. Do jeito que na internet tem mentira e maldição, mas a verdade de Deus também está sendo levada aqui na internet. Não importa o lugar, a verdade de Deus vai estar lá, para que todos ouçam. Crer ou não, é com cada um. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar mandando a paz do Senhor para o meu irmão Anselmo Francisco Cormo. Anselmo Francisco Carmo. Meu irmão Anselmo, que está aqui ao vivo agora comigo nesta live. Que Deus abençoe. Eu acho que você é daqui, né? É meu vizinho aqui, meu irmão aqui. Meu irmão em Cristo, Anselmo, que mora aqui também comigo aqui no Pina, né? Dogmas, usos e costumes jamais pode estar acima da sã doutrina da palavra de Deus. Mas é isso que o povo vive, Anselmo, dentro das igrejas. A autoridade máxima lá não é o evangelho. Amém, meu querido? Amém, Anselmo? O povo está sendo formado e submisso a estar subjugado. Não é sobre o evangelho, a palavra de Cristo. É pelos dogmas da igreja. Inclusive, Anselmo, teve um pastor presidente de um ministério que ele cobrou dos seus discípulos, vou dizer assim, ele cobrou que os obreiros de tal ministério tinham que jurar fidelidade. Agora, observe o absurdo. Não era a doutrina de Cristo, era a doutrina da igreja. Mas a igreja, instituição desse pastor presidente, ele falou, eu vou dizer, o pastor Ailton Júnior, o pastor Ailton, presidente do Ministério Assembleia de Deus, Campo de Recife, aqui em Pernambuco. Esse pastor presidente, esse dono desse sistema religioso, ele fez os seus liderados jurar fidelidade à doutrina da igreja. Mas não é a igreja. Não é a doutrina de igreja que nós temos que jurar fidelidade. A doutrina não é da igreja, nenhuma. A doutrina que nós temos que jurar fidelidade é a doutrina de Cristo. Então, meu irmão Anselmo, está vendo como as pessoas têm colocado os dogmas e os costumes de igreja, os princípios e valores de igreja, acima dos de Deus? O que é que o povo defende, irmão Anselmo? Vamos dialogar um pouco aqui agora? Vamos interagir, meu irmão Anselmo Francisco? O que é que o povo está defendendo aí? O que é que a maioria dos líderes defendem? Os princípios e os valores não é do evangelho, é de suas igrejas, de suas doutrinas, de seus princípios. É ou não é? Eu posso citar todos os sistemas religiosos aqui. Evangélicos, católicos, espíritas, budistas, testemunhas de Jeová, mormons. Eles não defendem a verdade do evangelho. Sabe por que não defendem? Porque a doutrina que eles pregam, o ensinamento que o povo tem lá, não é pelos princípios do evangelho. Ao contrário, vai de encontro aos princípios do evangelho. Então, eu estou aqui comunicando com o meu irmão Anselmo, interagindo com ele, diante de um comentário que ele botou aqui para a gente interagir, para colaborar aqui com a instrução. Então, meu irmão Anselmo, nós temos que ser prudente para que a gente, isso é responsabilidade pessoal de cada um, estejamos guardando os princípios e vivendo neles, nos princípios e nos valores do evangelho. Eu não vou me corromper dos princípios do evangelho para estar bem na conveniência de uma instituição religiosa nenhuma. Eu não vou me corromper dos princípios do evangelho para agradar nenhum pastor presidente, para ter oportunidade no púlpito, para ser consagrado, para poder estar na liderança, para poder estar na frente de algum grupo. Não. Eu não estou atrás e nem sou dependente de nenhum sistema religioso, igreja ou de homem, para estar me submetendo ao que eles ensinam, não. Aqui na nossa... Eu já vi, irmão Anselmo, estamos interagindo aqui. Eu vi vídeos aqui de pastores conhecidos nacionalmente. Está na internet aí. O pastor dando um sermão moral na igreja, nos irmãos.
O pastor com autoridade, um autoritarismo, com um domínio sobre o povo, exercendo, até porque nenhum pastor tem domínio nem autoridade sobre o povo. Jesus não colocou esse título com esse homem dentro de um governo eclesiástico que hoje vive dentro das igrejas de pastor. Pastor é uma vocação. Não é um líder com autoridade maior sobre o povo. O pastor é um irmão entre a congregação que tem uma vocação. Ele não é maior. E se ele quiser ser maior, ele sirva. Hoje é diferente. Esses pastores, ele quer ser servido e querem ser o maior. Eles querem ser venerados pelos irmãos como se eles fossem ungidos de Deus. E os irmãos não. Como se eles fossem autoridade de Deus. E os irmãos não. A Bíblia não ensina isso. Então, meu irmão Anselmo, eu estava vendo um vídeo de um pastor com muita soberba, arrogância, autoritarismo sobre o povo, dizendo assim, aqui na minha igreja, olha a expressão que eles usam, porque é a verdade, a igreja é deles, não é de Jesus. O governo lá não é Jesus. Escute o que o pastor disse. Eu tenho esse vídeo aqui na minha seção de vídeos aqui no Face. Quem quiser, para ver que eu não estou inventando, esse pastor disse assim, aqui na minha igreja, quem manda não é Jesus. Quem manda sou eu. Olha para aí. O pastor falou isso abertamente. E o povo, triste é ver isso. O povo lá, amém, amém. Olha para aí, gente. O povo é escravo ou não é desses homens? O povo está dependendo ou não está desses homens? E esse pastor disse isso. Aqui na minha igreja, quem manda não é Jesus, sou eu. Aí olha para ele manipular o povo. Olha o argumento que ele colocou para cauterizar a mentira dele na mente do povo. Porque Jesus, ele manda em mim. E eu mando na igreja. Ei. Eu não aceito isso, meu irmão Anselmo. Eu estando em algum ministério, eu não aceito nenhum ensino que deturpe, que venha tirar os valores do princípio do evangelho. Alguém já disse a mim, irmão Wellington, você tem que estar no sistema. Eu digo, não. O sistema é do maligno. O sistema não é de Deus. O sistema é trevas. O sistema não é luz. Se eu estiver no sistema, eu não vou comunicar com o sistema. Eu não vou compactuar com o sistema. Eu não vou aprovar as obras do sistema. Eu vou antes condená-las. Porque eu não vou aprovar o que o pastor determina para agradar o pastor. Eu fui chamado para agradar a Deus, aprovando o que é agradável ao Senhor, o meu pastor, o meu Deus, não é aprovando o que é agradável ao sistema, aos pastores, para poder estar bem com eles, para poder ter posição, ser consagrado, ser promovido, ter cargo de igreja, estar em púlpito de igreja. Eu não estou atrás disso, irmão. Eu não vivo dentro dessas vaidades vãs. Eu não quero liderança, eu não quero me apresentar, eu não quero posição, eu não quero causa de ganho. O que eu quero na minha vida é cumprir a missão que Deus me deu, levar a verdade dele de graça, para que o povo conheça e seja salvo. Essa é a minha causa de ganho. Então, meu irmão Anselmo Francisco, é isso que nós precisamos. Deixa eu ver outro comentário aqui. É verdade, concordo. Já ouvi muito isso. Então, meu irmão Anselmo, nós temos que protestar, irmão. Nós somos protestantes. Se a gente concorda que a verdade é essa, e é conivente, e comunica, e fica calado diante da mentira que os homens pregam, a gente está pecando, irmão. Nós temos que protestar. O que falta é voz de protesto. Essas vozes que estão dizendo que Deus é de Deus, que Deus vai dar, o mundo está ouvindo aí. O que falta é a voz de protesto para condenar as obras infrutuosas das trevas, para aborrecer o mundo, condenando suas práticas, suas obras. Jamais eu vou estar em nenhum sistema religioso. Não, porque eu quero ser conveniente. Eu quero estar no grupo. Se ele está errando, é problema dele, não, é meu também. Se ele está errando e eu estou lá comunicando com o ensino errado que ele está lá, eu estou me calando, eu estou sendo conivente, eu não estou protestando, eu não sou luz.
Porque eu só sou luz quando eu exponho a verdade para iluminar o ambiente espiritual, intelectual, interior do ser humano. É para isso que nós temos que pregar o Evangelho. É para isso que nós temos que ser luz do mundo, para informar a verdade que vai iluminar o entendimento do ser humano com a palavra de Deus. Eu jamais vou estar em nenhum sistema religioso, em nenhuma instituição evangélica, vendo pastores lá, levando o povo a praticar rituais de sacrifício vão, que não é o que leva o homem a ter uma comunhão com Deus. Eu jamais vou concordar com nenhum ritual de campanha, de pacto, de voto. Não, porque cada um Deus trabalha diferente. É mentira. A igreja tem que estar dirigida numa só doutrina. É um só caminho, é uma só verdade, é uma só fé. O princípio da minha vida com Deus não é dentro de ritual, dentro de sacrifício, dentro de movimento, dentro disso ou daquilo outro. O princípio da nossa vida com Deus é pela palavra, irmão. Eu jamais vou estar num canto e o pastor lá dizendo, traga o dízimo à casa do tesouro. Porque se você não trouxer, Deus vai te levar a permitir que o devorador tire tudo que tu tem, porque tu está roubando a Deus. Eu vou concordar com isso? Eu vou protestar. Não, pastor, está errado. Essa aplicação aí é tendenciosa, proposital, por causa de ganho. Essa aplicação aí não tem nada a ver para a igreja de Cristo, porque Jesus não ensinou isso. Isso não é doutrina de Cristo. Eu jamais vou aceitar estar numa igreja aonde o pastor está lá pregando. Olhe, se você não se batizar nesta igreja, se você não descer as águas, você não vai nascer para Deus. Você não é nova criatura. Você não pode ser salvo. Você tem que participar da igreja pelo batismo. É mentira. Eu jamais vou concordar com isso. É por isso que hoje alguém diz, mas irmão, por que o senhor não vai para as igrejas evangélicas? Porque se eu for lá, eu vou ser expulso. Eu não vou ali ficar sentado ouvindo mentira. Eu não vou ali ficar sentado concordando e dando amém. Está entendendo, irmão? E a maioria desses profetas, pregadores, não tem nenhum conhecimento de Bíblia. Cria os movimentos, as visões espirituais, os decretos de Deus, porque Deus está decretando, Deus está entregando, Deus está revelando. Eu não vou, meu irmão, ficar ali recebendo essas mentiras. Eu, conhecendo a verdade, eu fui liberto, irmão. Eu não vou comunicar nem aprovar as obras infrutuosas das trevas. Eu abandonei um sistema religioso, ministério evangélico, por causa desse princípio. E eu lá quando tinha renda, eu recebia pelo ministério casa, carro, e tinha uma ajuda de custo. Eu poderia ficar, se minha causa de ganho fosse isso, se meu interesse fosse esse, eu era o vice-presidente de um sistema religioso grande lá no Agreste. Eu era o vice-presidente de um sistema religioso que tinha mais de 7 congregações. E eu estava na igreja subsede. Eu poderia, se eu quisesse causa de ganho, púlpito, igreja, pessoas para governar, eu poderia ficar. E me disseram, deixa para lá, rapaz, vai confrontar, Fica aí, o importante é que tu está ganhando. Eu digo, não, mas eu não quero isso. A minha vida é compromissada com Deus, não é com o ministério, não é com homem. O meu galardão eu não espero de homem. Eu não estou atrás de recompensa de homem. Eu não estou atrás de posição de homem. Eu não estou atrás de sistema de homem. Eu sou compromissado com o reino de Deus. O meu propósito é viver para agradar a Deus e não os homens. Quando me colocaram uma direção que não tinha nenhum princípio do evangelho, que eu ia de encontro, eu disse, eu não vou fazer isso. Eu não vou participar disso. Mas você tem que ir, porque você é o dirigente, é o pastor dessa igreja, é o vice, tem que estar na frente. Eu digo, eu não vou. Eu saio agora. Eu não me corrompo, irmão, os princípios do evangelho que eu criei. Eu fui liberto, irmão. Eu recebi os princípios do evangelho, no qual eu vou ser salvo. E eu não vou abrir mão disso por causa de ganho fútil, temporal, efêmero, para viver uma satisfação dentro de um ministério, como o líder, como ali no púlpito, numa cadeira central. Quantos estão com essa vaidade? Quantos estão atrás de oportunidade?
de ser consagrado, obreiro, presbítero, diácono, pastor, evangelista, dirigir um campo. Esse é o desejo de muitos que estão sem a direção de Deus. Eles querem estar no sistema para ter o governo, a posição, não é? A sua causa de ganho. Então, eu estou interagindo aqui com meu irmão Anselmo, e a gente está conversando, eu estou expondo isso aqui, porque, irmão Anselmo, hoje, nós estamos numa batalha muito grande. Ou vencemos, ou seremos vencidos. E para vencer, é se manter fiel a Cristo na doutrina de Cristo. Porque senão, vamos ser vencidos vivendo na conformidade com a multidão que está aí perdida com o nome de que vive estando mortas. Dentro dessas instituições, vivendo tanto ajuntamento, tanta solenidade, tanto ritual, tanto culto, tanta busca de poder, tudo em vão. Eu não estou aqui julgando dentro de um juízo precipitado sem conhecimento. Eu estou fazendo um juízo com causa de conhecimento, baseado em um princípio da verdade que me mostra que estão na mentira. Tais que estão dentro dessas vidas religiosas, é tanto movimento, irmão, de poder de Deus. É tanto movimento de presença de Deus. É tanto movimento de buscar a Deus. É tanto culto, é culto disso, culto daquilo, tudo em nome de poder, de bênção, de milagre, de presença, de avivamento, não sei o que, de libertação, de quebra de maldição. É tanto culto, é tanto movimento, irmão. O povo nas igrejas tudo embriagado, tudo manifestado, sem razão, sem raciocínio, sem inteligência, sem entendimento, vivendo uma fé cega em Deus, sendo formado por doutrinas que não levam eles a estar sendo discípulo de Cristo, porque não é a doutrina de Cristo. Eles são formados discípulos de cada igreja que ele está, porque a doutrina que eles estão sendo formados é a doutrina da igreja ABCD. A igreja católica tem sua doutrina lá. O povo que está lá tem que estar submisso, subjugado à doutrina da igreja católica. A igreja de Mórmon tem as suas doutrinas lá. O povo que está lá tem que estar submisso à doutrina de Mórmon. Por isso que eu não sou Mórmon. Por isso que eu não sou católico. Porque eu não me submeto à doutrina de Mórmon, nem à doutrina dos católicos. O povo que está dentro das igrejas evangélicas, do sistema religioso evangélico, tem que estar submisso à doutrina das igrejas, porque é muitas. É uma variedade de doutrinas, porque é muitos ministérios. Cada um tem uma doutrina, cada um tem uma divergência. O povo que está dentro do sistema religioso evangélico tem que estar submisso à doutrina das igrejas evangélicas, porque senão não é bem recebido lá. Por isso que eu não sou mais evangélico, porque eu descobri que igrejas evangélicas não tem nada a ver com o evangelho. E Jesus não mandou eu ser filiado ou estar dentro de nenhuma igreja evangélica. Vou dizer uma coisa aqui para você aprender. Não estou falando diretamente com o irmão Anselmo. Estou falando com todas as pessoas que sempre ouvem meus vídeos. Eu sempre me expresso assim. Vou repetir algo que eu repito sempre aqui, para vocês aprenderem. Não confundam. Não confundam. Não confundam igreja, instituição religiosa evangélicas com o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não tem nada a ver com as instituições religiosas, igrejas evangélicas. O princípio que o evangelho mostra para o homem pecador perdido encontrar salvação e chegar a Deus não é o que ensina as igrejas evangélicas no sistema religioso evangélico. A vida de regra de fé e prática para o homem viver uma vida de comunhão com Deus, que o evangelho ensina, não tem nada a ver com o que o povo vive dentro das instituições religiosas e igrejas evangélicas. Por isso que eu digo, não confundam. Não confundam. Não confundam o evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, com o sistema religioso de uma vida devota e praticante dentro de igrejas evangélicas. Não tem nada a ver isso. Então, quando eu descobri a verdade do evangelho, crescendo, tornando-me adulto e me alimentando direto da fonte do alimento de Deus para a minha vida, eu comecei a conhecer a verdade. E a partir daí, eu fui sendo liberto da mentira. E não aceitei mais
viver na mentira, nem ser conveniente e nem concordar com a mentira. Hoje, eu reprovo a mentira porque eu sou luz. E a luz que está em mim tem que brilhar com a verdade que eu exponho. Eu não sou a verdade. Não estou pedindo para ninguém olhar para mim. O exemplo não sou eu. Eu estou levando o alvo para você olhar, que é Cristo. Eu não sou a verdade, eu prego a verdade. Eu não sou o exemplo, eu prego o exemplo. O exemplo é Cristo, o caminho é Cristo, você tem que ir a Cristo, você tem que crer em Cristo, você tem que olhar para Cristo, você tem que seguir a Cristo, você tem que guardar e praticar a palavra de Cristo. Eu apenas prego. Que alguém diz assim, você só quer ser a verdade, né, Wellington? Eu não, eu prego a verdade. Porque eu estou, na verdade, liberto. Eu sou liberto. Minha vida hoje está liberta. Quando eu era menino, eu vivia como menino, sendo levado por todo o canto que se dizia de Deus, por todo o ensino que me ensinavam que era de Deus, por todos os homens que diziam que era de Deus. Mas agora não, irmão. Eu não sou mais levado, não. Porque eu não sou mais menino para ser levado pelos ensinos dos homens, para ser levado pelos conceitos dos homens, para viver nas instituições dos homens. Eu sou adulto na fé. Eu cresci no entendimento com Deus. Eu já amadureci. E é o que Deus quer, tá bom? Deus não quer menino seguindo ele. Não confundam quando Jesus diz, quem quiser entrar no reino de Deus, se torne como menino. Jesus não está mandando ser menino. Jesus está dando um exemplo aí da malícia, com a mente pura, sem maldade, como as crianças. Agora, Deus não quer menino. Olha o que Paulo vai dizer. Olha o que Paulo vai dizer sobre meninos. Meninos é levado por vento de doutrinas. Meninos é enganado com confeito, pipoca. Tudo que se diz que é de Deus, que diz que é doce, o menino quer. Menino não sabe discernir. Não conhece o perigo. Por isso que Deus quer que você seja adulto. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo a sua carta aos Filipenses. Efésios capítulo 4, deixa eu ver aqui. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais como meninos, inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia e engana fraudulosamente. A palavra me ensina que eu não devo ser menino, levado pelo engano dos homens por vento de doutrinas, em rodas, em caminhos, em lugares onde você está recebendo doutrina que é maldita pelos homens que levam o engano, a mentira para vocês. Vocês têm que ser adultos, irmão. Se aperfeiçoar na fé, com o conhecimento da palavra. Por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A palavra de Deus vai dizer que Deus ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Nós precisamos ter conhecimento, vida com Deus. Não é questão de sacrifício ou devoção religiosa. Vida com Deus é questão de conhecimento, entendimento. Jesus vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, aqui você recebe o amargo. Aqui não tem doce não, irmão. Por isso que muitos não dão atenção às instruções que eu levo. Muitos não ouvem a pregação. Muitos não estão nem aí para compartilhar, nem para assistir até o final. Porque muitos começam até assistindo, mas depois, quando vê o amargo, aí eles saem. Porque o povo quer o doce, irmão. O povo quer o agradável. O povo quer o satisfatório. O povo não quer correção, nem advertência, nem nenhuma palavra que venha condenar o conceito deles. O povo quer ouvir Deus dizer que Deus vai te dar, que Deus é contigo, que Deus vai fazer uma grande surpresa a você, Deus vai te colocar como grande na terra. O povo quer isso, irmão. O povo quer ouvir fábula, mentira em nome de Deus. A verdade não é agradável para aqueles que permanecem na mentira. A verdade aborrece. Por isso que Jesus disse, o mundo se aborrece comigo. Por quê? Porque ele, como a verdade, pregava o que aborrecia o mundo. E que você, nesta hora,
receba a verdade. Em nome de Jesus. Porque é muito bom quando a gente está na verdade. Passe o que passar, irmão. É tão bom quando a gente está na segurança espiritual de Deus. Quando a gente está no socorro espiritual de Deus. Com a convicção, com a certeza de que aconteça o que acontecer, minha vida está guardada em Deus. Você precisa ter essa segurança, essa certeza e essa convicção, para você não ser dependente de igreja, de sistema religioso, de líder religioso, de trabalho, de campanha, de sacrifício religioso. Você tem que ter a convicção de que em Cristo você é mais que vencedor, você está na bênção, você está na vitória, Deus está em você. Você não precisa correr ali, aqui, acolá, atrás de Deus. Você não precisa buscar bênção ali, aqui, acolá, em culto, em campanha, em pacto, em voto. Quando você está em Cristo, as bênçãos de Deus te alcançam. Você precisa viver nessa paz e ter essa paz. Que a paz do Senhor Jesus Cristo reine no teu interior. Isso só vai acontecer se você estiver em Cristo e Cristo estiver em vós. E você guiado por Ele pela palavra. Amém, meus amados irmãos? Não é dentro de nenhuma religião, instituição, igreja ou coisa assim. Deus abençoe a todos. Meu irmão Anselmo Francisco, a paz do Senhor. Eu também quero mandar aqui a paz do Senhor para o meu irmão Edinaldo Nogueira, Cristina Silva, e que Deus faça-os entender esta palavra. Que a luz de Deus ilumine o vosso entendimento. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, membros do corpo de Cristo, Igreja de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos? Se você concorda com isso, diga um amém também.